alunos do nono A. Eu sou a professora Carla e hoje vamos dar continuidade ao gênero entrevista. Lembrando que terça-feira foi postado 2 links no Classroom para vocês que falam sobre as características e também os tipos de entrevistas. Espero que vocês tenham entrado para conferir esses conteúdos e se caso ainda não entrou, eu sugiro que vocês entrem para ficar mais por dentro do assunto. Bom, vamos aprender hoje, nessa primeira parte, como analisar uma entrevista e na segunda parte, como elaborar uma entrevista. Vamos analisar algumas entrevistas, então, tanto escrita quanto audiovisual. A gente vai fazer uma análise de entrevista escrita. Como vocês podem ver a estrutura desse tipo de entrevista, ali em cima aparece o nome do jornal, logo abaixo o nome do entrevistado, o nome do entrevistador, os turnos de fala do entrevistado e do entrevistador, o título e também pode ter uma foto do entrevistado. É claro que não vai ser no mesmo modo, às vezes, por exemplo, o nome do entrevistador está lá em cima e o nome do entrevistado está lá embaixo, enfim. O que é mais importante é ter essas informações. Bom, essas são as perguntas que vão nos auxiliar nas análises. Qual o título, quem é o entrevistado, quem é o entrevistador, onde o texto está publicado, qual é o tema da entrevista, a que tipo de público essa entrevista se destina, qual é o objetivo dessa entrevista. E aqui está o exemplo da entrevista escrita, falando sobre a jogadora e coach Jéssica Escalada, relata os desafios do futebol feminino. É esse aqui que está ao lado direito, que a gente vai falar. E aqui está a estrutura, como eu já havia mostrado para vocês. Aqui é a... Deixa eu voltar aqui, isso. Aqui essa entrevista digitalizada, vou ler alguns trechos com vocês, comentar outros para não gastar muito tempo da nossa aula, ok? Bom, começamos pelo título, que eu não coloquei aqui, mas é Jogadora e Coach Jéssica Escalada, relata os desafios do futebol feminino. O futebol que sempre foi encarado como algo masculino, isso em todos os seus aspectos, desde torcida, estádios, conversas, arbitragens, atletas, treinadores, comentaristas esportivos. Porém, nos últimos anos tem se destacado e sendo dominado pelo público feminino. Entretanto, ainda há muitos desafios e barreiras a serem superadas e conquistadas. Para relatar um pouco sobre esse universo, a estudante do curso de Letras da UEMP, Universidade Estadual do Norte do Paraná, Carla Caroline Diniz, que também faz o curso de Jornalismo Esportivo Online, conversou com a Jéssica Escalada, bandeirantense de 22 anos, que é coach da Ronaldinho Soccer Academy, Young Play Easy Soccer School e da Cross Football, todas escolas esportivas que se localizam em Bandeirantes. A trajetória de Jéssica Escalada começou desde muito cedo. Aqui ela vai contar um pouco quando começou, as oportunidades que ela teve. Ela teve a oportunidade de jogar em uma equipe fora da cidade e participou de grandes competições. A jogadora explica que momentaneamente não está atuando em campo, isso porque sofreu uma lesão no joelho enquanto atuava pelo time de Palmital na Copa Record. Tive que passar por 2 cirurgias no joelho, estou tendo que me recuperar agora. Estou fazendo fortalecimento, faço fisioterapia e pretendo voltar a jogar. Nunca pensei em parar totalmente. Ela fala que nunca pensou e ela, apesar de não estar jogando mais, ela atualmente é coach em uma escola de futebol onde ela tem projetos em desenvolvimento tanto do futebol feminino quanto no masculino e se vê totalmente engajada nessa área. Também tem essa parte de recordar aqui, que nesse parágrafo ela recorda sobre o seu time no colégio, no ensino médio, como era, como funcionava. E o próximo é País do Futebol. No famoso País do Futebol, não dá para acreditar que as mulheres já foram proibidas de jogar bola e apesar de isso não mais ocorrer, o futebol feminino ainda enfrenta algumas dificuldades para se desenvolver. Segundo Jéssica, a maior dificuldade é a falta de apoio. A questão da visibilidade é um exemplo. A gente não tem isso, começamos a ter agora, mas se tivesse, desde lá no início, a gente já estava totalmente desenvolvido, pontuou a jogadora. Ela reconhece que o futebol feminino ainda enfrenta muitas dificuldades, mas também expressa um futuro otimista para a modalidade. Tenho quase certeza que a gente vai alcançar visibilidade,
Vai ser muito legal e vai deslanchar, vai ferver. E eu, como amante de futebol que sou, fico aqui no aguardo torcendo para que aconteça mesmo, porque é o que a gente precisa. Confia. Pelo Facebook. Depois da Copa do Mundo Feminino da França, ano passado, o futebol feminino evoluiu em alguns aspectos. Todavia, há muito a avançar, sendo que todos poderiam contribuir para o crescimento dessa modalidade, como, por exemplo, prestigiar o Campeonato Paulista Feminino. O campeonato, inclusive, está sendo realizado desde o começo de outubro com a transmissão via Facebook. Vale a pena conferir os jogos e apoiar os meninos do futebol. Por Carla Caroline Diniz. Então, a primeira coisa que iremos analisar na entrevista escrita é o título. O título dessa entrevista é: Jogadora e coach Jéssica Escalada relata os desafios do futebol feminino. E aqui, essa é a introdução da entrevista que apresenta o tema e a entrevistada. E nesse caso também a entrevistadora. No primeiro parágrafo ali, fala sobre o tema do futebol feminino, como é na sociedade. No segundo parágrafo, fala sobre a entrevistada, Jéssica Escalada, com 22 anos, que também vai aparecer o nome dela ali embaixo da foto, que logo a gente também vai falar aqui. O nome do entrevistado e do entrevistador vai aparecer nesse segundo parágrafo. Os turnos do entrevistado e do entrevistador. Tem um momento em que a entrevistador fala, que é essa parte aqui, a trajetória da Jéssica Escalada com o futebol. Esse é o turno do entrevistador. O turno do entrevistado é quando ela começa aqui nessa segunda imagem. Com a equipe de Palmital, tive a felicidade de participar de 2 campeonatos, dentre eles a Copinha São Paulo. Enfim, esse é o primeiro, é o turno do entrevistador, e o segundo é o turno do entrevistado. Onde o texto está publicado? Essas informações a gente acha aqui, logo nessa parte superior da imagem, que é o jornal Folha do Norte. E também com esses dados, cidade, dia e o número de edição do jornal. As perguntas em relação a essas... Qual o título? Então, qual é o título dessa entrevista? Jogadora e coach Jéssica Escalada relata os desafios do futebol feminino. Quem é o entrevistado? A jogadora e coach Jéssica Escalada. Quem é o entrevistador? Carla Caroline Diniz. Onde o texto está publicado? Jornal Folha do Norte, de Bandeirantes. Qual é o tema da entrevista? Futebol feminino, porque tem esse tema. E vai desenrolando a entrevista em relação a esse tema. A que tipo de público a entrevista se destina? A pessoas que gostam, trabalham com futebol e especificamente o futebol feminino. Qual é o objetivo dessa entrevista? O objetivo dessa entrevista é levar informações sobre o futebol feminino. Bom, agora vamos analisar a entrevista oral ou audiovisual. E por isso vamos ver uma entrevista com o Maurício de Souza, o criador da Turma da Mônica. E nós estamos aqui na Comic Con Experience no stand da Turma da Mônica e da turma que o Maurício criou. Olha que honra que a gente tem de estar no meio dessas duas personalidades icônicas da nossa história, dos quadrinhos brasileiros. Estava agora há pouco entrevistando Frank Miller, um dos maiores quadrinistas internacionais. E agora, gente, eu estou realizando um sonho, entrevistar o maior quadrinista nacional e, para mim, também um dos maiores internacionais. Maurício, prazer estar com você, meu querido. Muito prazer. Aliás, o meu ego fica inflamado, fica lá em cima com tudo que você fala, diz, e eu imagino que pensa também. É isso, para mim é uma honra. Eu gostaria de saber o seguinte, 60 anos de carreira, mas eu estou sabendo que essa carreira, na verdade, isso é um marco, mas ela começou bem antes, né? Você começou a desenhar antes, né? É lógico, eu desenhava desde criança, já fazia gibizinho na escola. E está feliz de comemorar 60 anos de carreira? Eu estou muito feliz porque eu acho que estou num aprendizado permanente. Quem desenha, quem cria, quem faz história em quadrinho principalmente, com as influências que recebe e com as influências que continua recebendo nos quadrinhos do mundo, principalmente num festival como esse é o segredinho, viu? Querer fazer mais sempre. Esse é o segredo, porque eu sempre quis entrevistar o Maurício
E eu não tinha conseguido antes, mas hoje, graças ao pessoal da assessoria que está aqui, muito obrigado. E essa história começou com essa querida aqui, a turma da Mônica. A Mônica é essa aqui, que está aqui do meu lado. Mônica, como é que é seu pai criar o maior personagem, digamos, da cultura de quadrinhos do Brasil, baseada em você? Mas você sabe que não começou com a Mônica. Ah, não? Não, começou com este aqui, o Bidu. O Bidu, O gente. Franjinha. Então era a turma do Bidu, Maurício? Turma do Bidu, mas a Mônica, e depois veio a Cebolinha, mas daí apareceu a Mônica e roubou a cena. Ah, será por quê, né, Mônica? Você rouba a cena assim? Eu acho que... Dominadora, Ela é a Mônica dominadora? é forte. Ela com aquele Sansão, mas essa história do Sansão, você é brava assim, Mônica? ou não? Me falam que eu sou, mas eu não acho. Meu pai, meus irmãos, as pessoas que trabalham comigo falam que eu sou meio pavio curto. Criatura muito doce. O coelho esconde um pouco isso. A raiva passou pro coelho, então. Por aí. Agora, Mônica. Me dedou pro Brasil inteiro, Pois né? é, gente. Ele falou o que eu era pro Brasil inteiro. Pega o Sansão aí, vamos mostrar o Sansão. Meu Deus, eu saio de perto aqui, pelo amor de Dá Deus. licença, Mônica, Aí, ó. dá licença. Olha que maciez. É uma doçura incrível, a textura, né? Mas eu acho que toda mulher, quando tem algum nervoso, o que ela tiver na mão, ela joga. Mas é bonitinho esse Sansão. Esse Sansão é tão bonitinho. Mas eu quero saber o seguinte, a gente tem um programa especial que é especialista em filmes, né? E a gente está vendo aí um sucesso que dos quadrinhos, é o que está acontecendo no mundo, né? As comic books, os quadrinhos estão se transformando em verdadeiras obras de arte cinematográfica. E agora o Laços. A gente teve o primeiro filme, Daniel arrebentou naquele filme e agora tem o segundo filme. E vai arrebentar no segundo também, que é Lições. No ano que vem já está sendo... Vamos começar a filmar em janeiro, o elenco está completo e, logicamente, cá entre nós vai ser outro grande sucesso. Com certeza aí você vai conferir no Cinema Vídeo. Mônica, dá um recadinho pro pessoal do Cinema Vídeo para encerrar, que eu sei que vocês estão com pressa. Manda um recado pro pessoal continuar assistindo os filmes, lendo as HQs, enfim, fala aí. Claro, eu acho que Cinema e vídeo. Cinema e vídeo, nosso cinema começou com a live action, quer dizer, a gente já tinha feito antes, mas primeiro a live action, deu certo e agora é só o começo. Vai ter o ano que vem Lições, depois vai ter Turma da Mônica Jovem e o ano que vem aqui a gente vai estar falando do que a gente vai lançar em 2021. Olha que coisa boa, você confere tudo no Cinema e Vídeo. Para terminar, Maurício, olha para aquela câmera lá e fala, dá um recado para os seus fãs, os nossos queridos telespectadores do Cinema e Vídeo, chamando para continuar conferindo seu trabalho e o filme. Filmes, desenhos animados, histórias em quadrinhos, livros e principalmente vamos entrar cada vez mais na área de educação também. Vamos chegar nas escolas no ano que vem também. Então, eu estou atravessando um período onde muitos sonhos que eu considerava distantes estão chegando, estão se tornando realidade. Estou muito feliz com isso e feliz por vocês estarem nos acompanhando esse tempo todo. Obrigado. Então, só para terminar, manda um beijo para o Cinema e Vídeo. Um beijo para o cinema e vídeo. É o que nos mostra, é o que nos atrai e é o segredo de muito sucesso por aí e espero do nosso também. E aí? Vamos pro intervalo para descansar um pouquinho. Tchau. É muita. Agora, depois da gente assistir esse vídeo do Maurício de Souza, de uma entrevista, a gente vai analisar. Aqui está. Qual o título dessa entrevista? Entrevista com Maurício de Souza é o nome do título. Quem é o entrevistado? Maurício de Souza e também a sua filha Mônica, também é entrevistada. Quem é o entrevistador? O entrevistador é Kelson Venâncio, do canal Cinema e Vídeo. Onde o texto está publicado? O texto está publicado no canal Cinema e Vídeo no YouTube. Qual é o tema da entrevista? O tema é sobre a Turma da Mônica. A que tipo de público essa entrevista se destina? Aos fãs do HQ, que é os Histórias em Quadrinhos, de Maurício de Souza e também do filme Turma da Mônica Laços. Qual é o objetivo da entrevista? O objetivo dessa entrevista é trazer informações, curiosidades sobre a Turma da Mônica e seu autor Maurício de Souza. Vocês percebem que a gente utilizou essas questões para analisar novamente.
E além dessas entrevistas escritas, por vídeos também podemos encontrar entrevistas por áudios, que geralmente são vinculadas em rádios. Agora vamos apenas ouvir um trecho da entrevista com a jogadora e coach Jéssica Escalada, só que dessa vez em áudio. Bom dia, Jéssica. Primeiramente, queria te agradecer por ceder essa entrevista para o Futebol das Minas e já começar com minha primeira pergunta. Bom, a gente sabe que o futebol é uma das maiores paixões dos brasileiros e é o esporte mais popular do mundo. E eu queria saber quando que surgiu sua paixão pelo futebol. E se você puder contar um pouquinho sobre a sua trajetória no futebol até aqui. Bom dia, Carla. Minha paixão pelo futebol, ela veio muito cedo. Eu tinha 6, 7 anos de idade e eu já queria ficar atrás de bola na rua com os meninos, brincando com os meninos. Como era muito defasado, eu digo era porque hoje já melhorou bastante, né? Era muito defasado o futebol feminino. Então eu nunca tive assim, até os meus 12 anos de idade, eu nunca consegui ter um treinamento tático, técnico, né, específico. Sempre brincava na rua mesmo, minha paixão foi daí. A partir dos 12 anos eu comecei a participar de campeonatos, dentro e fora da cidade, por cidades vizinhas. Aí cheguei, porque até então a gente não conseguia olheiro, era muito difícil você ver um olheiro em uma competição, né? E por boca mesmo de amigas minhas, uma amiga minha me indicou para um time, eu tinha 15 anos, para um time lá de Palmital. E lá eu tive a felicidade, né, de participar de 2 campeonatos. Um foi uma Copa, né, a Copinha São Paulo, que a gente ficou em segundo lugar lá para Palmital. E o outro foi a Copa Record. A gente saiu nas eliminatórias, mas foi assim um campeonato muito grande para mim e foi muito legal, né? E a partir daí eu consegui ter mais oportunidades, né? Continuei jogando aqui na cidade, fora da cidade. A minha equipe, a minha professora, na verdade, no ensino médio, ela engajou um pouco a gente, sabe? Porque a gente tinha uma equipe formada ali no Cirico Russo, né? Numa escola municipal aqui de Bandeirantes. E essa equipe, ela ganhava tudo, cara. Ela ganhava tudo aqui, né? Que é escolares, macro-regional, bom de bola, a gente ganhava tudo. Só que a gente não conseguia treinar. Então, assim, a gente ganhava tudo sem treinar, entendeu? Porque se a gente quisesse treinar, porque era campo, né? Alguns eram campo, outros quadras. Mas se a gente quisesse treinar, a gente não conseguia, porque não tinha campo pra gente conseguir treinar. Não tinha horário pra gente conseguir. Então, se a gente quisesse treinar, a gente ia jogar junto com os meninos, que os meninos eles tinham um horário, né, na parte da tarde na escola, na quadra, e a gente ia jogar com eles lá. Então, jogava o time feminino contra o masculino e ficava nisso. Esse era o nosso treino. E mesmo assim, a gente levou tudo. Os 3 anos que eu estudei lá, a gente levou tudo. Esses regionaizinhos aqui de escolas, a gente levava tudo. Mas eu tive uma lesão grave, né, com os 15 anos, depois dessa minha Copa Record lá de Palmital. Tive que passar por 2 cirurgias no joelho e tô tendo que me recuperar agora. Mas estou fazendo fortalecimento, né, faço fisioterapia e pretendo voltar a jogar. Nunca pensei em parar totalmente, mesmo com a dificuldade, a dor, mas eu preciso voltar porque é uma coisa que eu sou extremamente apaixonada, né? Hoje em dia também eu sou coach, né? Eu sou treinadora de futebol, tenho meu projeto masculino, tenho um projeto feminino na escola onde eu dou aula. E assim, eu tô totalmente engajada nesse meio, sabe? Eu faço porque eu sou apaixonada mesmo. A gente sabe que o futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, sempre enfrentou muitas barreiras, né? Inclusive as mulheres já chegaram a ser proibidas de jogar futebol. No seu ponto de vista, quais as principais dificuldades do futebol feminino para se desenvolver? Olha, no meu ponto de vista, né? A maior dificuldade é a falta de apoio, né? A visibilidade, a gente não tem praticamente isso,
começamos até agora, mas se tivesse desde lá no início, né, a gente já estava totalmente desenvolvido, totalmente mente aberta, né? Só que, então, para mim, essa é a maior dificuldade, né? A falta de apoio e visibilidade. Ano passado, depois da Copa da França, a gente pode dizer que o futebol feminino evoluiu em alguns aspectos, né? Alguns pontos. É claro que há muito que evoluir. Mas você acha que as meninas estão sendo mais incentivadas? E como você vê o futebol feminino daqui para frente? Olha, estão sendo mais incentivadas sim, viu? Só que pode melhorar, né? Mas estão sim. Com esses campeonatos Brasileirão Feminino, Paulistão, que tá tendo agora, tá sendo muito legal. Só que falta visibilidade, né? Por exemplo, eu que sou amante, eu assisto, só que eu assisto. Eles não passam numa Globo, uma Record, é difícil passar. Entendeu? Eu consigo assistir às vezes pelo canal da CBF ou pelo canal do Facebook. Então, assim, e a conexão ainda não é muito legal. Então, assim, se a gente conseguir alcançar isso daí, a gente vai, né? Eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir alcançar. Vai ser muito legal e vai deslanchar, sabe? Vai ferver e eu espero, eu como amante, né? Eu fico aqui no aguardo, torcendo para que aconteça mesmo. Porque é o que a gente precisa, né? Nós amantes, é o que precisa. Isso mesmo, espero que o futebol feminino continue evoluindo e já aproveito para fazer um convite. O Paulistão Feminino está sendo realizado e as transmissões estão sendo feitas via Facebook. Então, quem tiver interesse, bora apoiar lá nossas meninas do futebol. E mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, Jéssica. Muito sucesso na sua carreira e parabéns pela essa linda trajetória pelo futebol. Depois da gente ouvir essa entrevista por áudio, a gente vai ver quais as diferenças entre a entrevista escrita e a entrevista por áudio. Sabendo que é a mesma entrevista. A primeira diferença é o meio que é vinculado, a entrevista escrita é vinculada no jornal impresso, revistas, entre outros, mas nesse caso é o jornal Folha do Norte, e a entrevista por áudio pode ser por rádio, por redes sociais também, que no caso aqui é via Instagram, no Instagram do Futebol das Minas. Também uma diferença é as marcas de oralidades. Estão presentes nas duas, só que as marcas, na entrevista escrita, as marcas de oralidade estão presentes através de aspas ou de outros elementos. A entrevista por áudio tem as marcas de oralidades mais notadas, mais evidentes. Então, essas são as principais diferenças entre a entrevista escrita e a entrevista por áudio. Essas são as minhas referências dessa primeira parte. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado desta aula. Obrigada. Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam se cuidando, que estejam bem. Eu sou a professora Lucilene e vou dar continuidade ao assunto que a Carla e eu estamos relembrando, revisando com vocês, que é o gênero textual entrevista. Então, o que eu vou conversar com vocês aqui é como elaborar uma entrevista. Ah, mas como assim? Bom, como tudo na nossa vida precisa ser pensado, ser planejado, com a entrevista não é diferente. Certo que nem tudo conseguimos planejar, né? Fazemos muitas coisas na emoção, mas a entrevista precisa sim ser planejada. Então, pensando nisso, temos aqui alguns tópicos que fazem parte desse planejamento de uma entrevista. Então, vocês vão escolher um tema, é preciso fazer a definição do tema, e com o tema definido e pensando nele, você vai escolher o entrevistado. Com o tema e o entrevistado definido, vocês vão recolher informações para você estar a par do assunto. Vai preparar um roteiro que vai guiar a entrevista e um levantamento de materiais necessários, por fim, a revisão. Esses tópicos
vamos separar em etapas nos próximos slides para entender um pouco melhor como que vai funcionar. A primeira etapa é antes da entrevista. Então, nesse momento, o que você, entrevistador, fará, primeiro vai ser escolher o tema, definir o tema sobre o que você quer conhecer, sobre o que entrevistar. É de extrema importância ter isso definido, pois a partir daí, com o tema já definido, você escolhe o entrevistado, de acordo com o tema, e vai fazer um contato para acertar as questões da entrevista, como o horário, onde vai ser, como vai ser, enfim. A fim de te auxiliar, para que esteja por dentro do assunto e conheça mais sobre quem você vai entrevistar, qual o assunto, você vai fazer uma pesquisa prévia sobre o tema e o entrevistado. Com a escolha do tema, a escolha do entrevistado e a pesquisa já feita, você vai montar um roteiro de perguntas que serão relevantes na sua entrevista. Após isso, o que você deve fazer? Uma listagem dos materiais que serão necessários. Ah, mas como assim? É que na entrevista vocês precisarão anotar, certo? Então, os materiais necessários serão caderno, caneta ou gravador de voz, celular. Lembrando que no caso da gravação, precisa da autorização do entrevistado. E é interessante também realizar uma entrevista piloto, que será, uma entrevista como um teste. Bom, a próxima etapa é durante a entrevista. Bom, você vai fazer suas perguntas de maneira adequada, explicando se precisar, ser cordial e alguns cuidados são essenciais, como deixar o ambiente agradável e o entrevistador à vontade, respeitando o entrevistador. Todos nós, gostamos de respeito. Você deve ouvir atenciosamente, demonstrando interesse. Importante falar também de maneira calma, fazendo uma pergunta de cada vez. Deixar as perguntas complexas e mais sensíveis para o fim e não concluir de maneira incoerente. Por exemplo, com um assunto nada a ver com aquilo que vocês estão falando ou de forma inadequada, mal educado, enfim. Tudo isso é importante para fazer com que o entrevistado se sinta bem na sua entrevista, se sinta à vontade. Por fim, a última etapa, que é após a entrevista. Nessa, se você pretende apresentar ao público leitor, você precisará transcrever, de forma adequada, respeitando a língua portuguesa, escolher um título para sua entrevista e, por fim, fazer uma revisão para garantir, que esteja tudo certo, esteja tudo dentro das normas. E aí pode mandar para a revista ou jornal que você gostaria que publicasse. Mas é isso, pessoal, que estão as referências que eu utilizei para montar essa apresentação. E muito obrigada pela atenção.